feito alguma coisa com 10, 15 minutos, de repente, para ter modificado isso antes de acontecerem os gols? Repito, estou falando depois do jogo, é muito fácil, mas revendo o que aconteceu, poderia ter acontecido algo para que não acontecesse isso? Eu tive que fazer uma substituição e jogar esse horário é diferente, né? É 11 horas para os dois lados, mas a questão do desgaste é diferente. Tive que fazer uma do Carlos ali com o Avelar, que sentiu um probleminha muscular. Ali eu já perdi, fiquei um pouquinho preso na questão de uma mudança de jogadores. Tive que esperar um pouquinho mais, porque eu já via que o Michel estava sentindo lá, que o Urso caiu, Cleison e Matheus Vital me chamaram a atenção um pouquinho do rendimento deles na parte física também. Mas o que eu cobrei, né, de mudança de corredor, que a gente fez bem no primeiro tempo, terminar de um lado da bola, começar de um lado e terminar do outro, e a gente não conseguiu fazer isso. Né, começamos a jogar a bola muito para trás, isso pode ser através do cansaço também, depois a gente vai olhar tudo direitinho. Mas é claro que todos nós, né, não só eu, como todos os atletas, quando ganha, todos ganham, quando perde, todos perdem, né, não é responsabilidade nunca do técnico numa vitória 100% e numa derrota também não. Mas todos nós poderíamos ter feito algo a mais. Carille, você falou sobre o primeiro tempo, né? Acho que para muita gente irretocável, e o segundo tempo o Corinthians se impondo na sua casa, e aí tem a sua opção de colocar, por exemplo, o Ramiro, mais um volante. A pergunta que o torcedor se faz é a seguinte: por que sempre alteração para trás e não para frente, principalmente quando se joga em casa? Porque é o banco que eu tenho, né? Eu deixei 2 atacantes, é bom falar isso também, ficou Gustavo e Love no jogo, né? E a outra era para dar uma sustentação maior mesmo com o Ramiro, jogador experiente ali dentro do meio de campo ali, para que a gente continuasse forte, faltando poucos minutos e com o time já cansado. Então foi uma substituição para a gente ganhar um homem mais à frente, o Love com o Gustavo, e uma outra para a gente ter um equilíbrio maior na questão da marcação e na saída de jogo, né? Mas sai um escanteio nos acréscimos e o cara foi muito feliz no lance. Carille, tinha 31 pontos, com esse empate foi a 32, perdeu a chance de encostar no Flamengo e no Santos. Foi um resultado injusto pelo que o Corinthians jogou, e agora, como ver também, o São Paulo hoje joga mais tarde, pode passar o Corinthians na tabela se vencer o Inter. Eu não gosto de ficar olhando muito, né, o adversário, os adversários, os jogos. Eu gosto de fazer o nosso melhor aqui sempre. Primeira pergunta, desculpa. Se foi um resultado injusto? Não foi injusto, não. O nosso primeiro tempo foi muito bom, podendo ter feito até mais do que 2 gols, mas o segundo tempo a gente deixou de jogar e acabou sendo aí, tiveram chances, o Cássio fez defesas ali no segundo tempo, acabou sendo um placar aí justo. Fábio, boa tarde. Resultado que você, principalmente, como todos, não esperavam. Contava muito com os 3 pontos. Alguns times menores têm dificultado muito a vida dos grandes. O Corinthians deixou 2 pontos em Santa Catarina contra o Avaí e hoje contra o Ceará. Recentemente, num jogo que não te diz respeito, indiretamente diz, o Santos fez 3-0 na Vila no primeiro tempo e o Fortaleza reagiu e fez 3-0. Está faltando consciência aos atletas dos clubes maiores e mandantes, principalmente, para quando abre um 2-0, um 3-0, saber trabalhar isso para não permitir essa reação. E segunda, se você me permite, por que um Corinthians tão diferente no segundo tempo do que apresentou no primeiro? A sua segunda eu já respondi aqui 2 vezes. Tá? A primeira, os técnicos estão se preparando cada vez mais, não tem ninguém mais bobo no futebol. Né? A gente tem que manter a seriedade contra a grande, contra os menores, enfim, o tempo todo, 90, 95, 100 minutos que tiver que cuidar. Então foi isso. Não é desrespeito, não é nada, mas a gente baixou a guarda, principalmente na questão da posse de bola, que era a ideia ter uma posse de bola no campo ofensivo e a gente não conseguiu fazer.